foco no crescimento digital, né? Então, o que eu vou tentar falar aqui é explicar o porquê que hoje é possível você crescer uma companhia na verdade, você crescer um produto ou um serviço digital e, consequentemente, crescer uma companhia de forma muito rápida quando você tem um ativo digital, tá? Esse é meu argumento principal, que não é meu, eu entendo que hoje a gente já tem bastante evidência por aí, mas eu vou tentar contextualizar um pouco com a minha visão do ângulo de médico que trabalha dentro de hospital e no ecossistema de saúde com tecnologia há 10 anos, o meu entendimento disso, e aí eu vou depois contar no finalzinho um pouco do o case da Memed, de forma a ilustrar como que a gente lidou e lida com esse foco em crescimento dentro de uma startup real life, né, como a Memed. Tá? Então, gente, primeiro, o que está acontecendo? Eu vou querer de forma bem resumida aqui. A gente vive na tal da era digital, né? Eu entendo que essa era começou mais ou menos na metade do século passado, um pouco mais para frente, né, com o advento da computação, tá, gente? Eu sou formado aí, a Nay falou aí no meu currículo, na informática médica. Gente, há 10 anos atrás, quando eu fiz pós-graduação, a gente falava em informática ainda. A gente mal falava em tecnologia médica, não se falava em inovação, não se falava em startup ainda, mal se falava em health tech, era muito ainda direcionado para biotech ou para hardware, né? Então, assim, hoje a gente vive um mundo dominado por software, né? Quando a gente fala que o mundo é dominado por software, o que significa isso, né? Se você analisar a história do homem, sempre quando a gente vive em sociedade, a tecnologia principal de determinado momento da história, ela é o que drive a sociedade inteira, ela drive as relações econômicas, consequentemente as relações de trabalho. Por quê? Porque ela controla a troca de informação. Então, se a gente pensar lá atrás que as primeiras tecnologias foram a comunicação em si, a fala, o alfabeto, a escrita, aquelas tribos que foram organizando a informação de forma que ela era condensada e replicada de forma mais fácil, elas foram evoluindo, né? E aí a evolução disso foram os livros, as bibliotecas, as leis, e aí em um dado momento a gente descobriu uma tecnologia que conseguia compactar a informação não em um meio físico, né? É um meio físico, o elétron, mas a gente conseguia compactar aquilo dentro de energia elétrica, né? E isso é a computação, gente. Isso cresceu muito rápido. Então, quando nos começo do século passado existiram os primeiros computadores, mal se imaginava que 100 anos depois, cara, esses computadores dominariam o mundo no sentido de tudo que a gente faz hoje depende de software, gente, tá? Então, o grande salto de o leap of faith, na verdade, que a gente fala, para mim foi o Steve Jobs, né? Todo mundo fala isso, mas hoje a gente atrela muito o Jobs ao iPhone. Mas, na verdade, ele começou lá atrás, na década de 70, com o conceito de computador pessoal. Até então, o computador era uma coisa caríssima, era high-tech, ninguém usava aquilo, só empresa. O computador era gigante, custava milhões, você tinha que ter 10 engenheiros com PhD da IBM, da HP para poder operar o computador, né? Ele só servia para o exército, servia para a universidade um pouco, mal servia para a empresa. E o Jobs, com aquela turma de maluco ali do Vale do Silício, não só ele, mas ele representa, né? Talvez seja o grande ícone daquela geração. Não, cara, a gente tem que botar isso dentro de uma máquina pequena, custar alguns milhares de dólares e ter algum tipo de interface fácil para todo mundo usar isso. E a galera achava que ele era louco. Tipo, cara, como assim todo mundo usar o computador? Seria igual a gente falou hoje, que todo mundo ia ter a própria nave e ia para Marte quando quiser, sabe? Era muito surreal. E rapidamente aquilo virou verdade, né? E aí, se a gente pula uns 20, 30 anos aí, com o Mark Anderson, um dos fundadores do Netscape na segunda capa, ou seja, 20, 30 anos depois, o que mal se acreditava que ia ter computador pessoal, esses computadores eram realidade, estavam conectados na World Wide Web, o Mark Anderson aí representando a era dos navegadores, na verdade, dos browsers, né? Talvez vocês não saibam, mas o Chrome é um avô já, né? Eu sou da época que a gente usava o Netscape para acessar a internet, né? Você comprava, ele vinha numa caixa, literalmente, com um CD ou alguns disquetes para você rodar. E aí, 10 anos depois, gente, ou menos até, uma capa ali, Facebook, né? Representando o quê? Mídia social e smartphone, ou seja, aqueles computadores que há menos de meio século atrás era uma tecnologia que a gente, era assim, era coisa surreal achar que aquilo ia... tá disseminado, menos de meio século depois, tava todo mundo conectado e interagindo, né? Por que a mídia social com o smartphone? O smartphone porque representa a ubiquidade, né? Você está conectado o tempo inteiro, todo lugar. E a rede social porque ela dá aquela dimensão de interação humana. Hoje a gente interage, a gente conversa, a gente trabalha, a gente dá aula, a gente assiste aula na internet, a gente toma decisões de compra. Então, o mundo já está digitalizado, gente. O metaverso já existe. Você que está no metaverso comigo, não precisa botar o óculos 3D.
tá? À medida que a gente vai digitalizando as coisas, a gente, como humano, em sociedade, vai trabalhando naquilo. Então, hoje é um universo digital, tá, gente? E aí, quando você tem uma tecnologia digital, bits and bytes, que a gente sabe que tem um potencial exponencial, a gente, porém, humanos, a gente ainda vive muitos momentos do século XX, né? Numa coisa que parece que não impacta, né? Mas, por outro lado, a gente está com o smartphone na mão, que é exponencial. Então, a gente fica vivendo esse gap de realidade ali no meio, né? Puxa, o que poderia ser, o que daria para ser com a tecnologia exponencial, que esses softwares, essas máquinas aí nos permitem, e o que nossa vida é real. É nesse gap de realidade que mora o empreendedor, que mora o intraempreendedor, o inovador, o inventor, como o Vitor Gadelha, que mora o executivo, que quer inovar, que é aqui que mora a startup, que moram os empresários, tá? Nesse gap, tentando encurtar isso, né? E mais uma evidência que a gente vive na era do software, né? Quando você olha para a economia, você entende, na sociedade capitalista, né? E aí, capitalismo veio lá de trás, desde a época feudal, assim, já era uma espécie de capitalismo, né? Você olha para mecânica financeira, você entende o mundo, cara, você entende a sociedade. Então, olha lá para trás, quando você estuda as fazendas do feudo, quem manda na fazenda, quem produz ou não, você entendeu aquela sociedade. Então, hoje em dia, se você for olhar a economia e você vai ver que as maiores empresas do mundo são essas aí, você começa a entender o mundo. Esquece o que você olhou, o que você aprendeu antes. Pensa que você chegou na Terra agora, deixa eu estudar a Terra. Quem são as empresas aqui? Você mal vai ver uma empresa de óleo, uma empresa de eletrodoméstico na lista. Você vai ver essas. Então, você vai entender um pouco como o mundo funciona, tá? E não só isso. Hoje, além das big techs, tem as startups, essas empresas que ninguém sabe direito o que é. Hoje em dia tudo é startup, todo mundo quer startup, todo mundo quer fazer startup, né? Eu já vi o Google ser a startup, eu já vi o Facebook ser a startup, eu vi a Amazon ser a startup, e hoje eles já são os gigantes, já são os trogloditas, já são os anti-startups, né? A molecada hoje em dia não quer mais trabalhar no Google, eu quero trabalhar no Google, os caras já querem... Não, o Google é malvado, eu quero trabalhar numa empresa melhor, quero trabalhar na Memed, né? Quero trabalhar na Med X-Ray lá do Vitor, né? Que é trabalhar em empresa pequena, né? O que são essas startups? A gente conhece as características dela, né? É a agilidade. E aí, a agilidade, gente, não é só rapidez. Agilidade significa velocidade, sim, mas está sempre captando informação e mudando de curso, né? Quando o Vitor, naquela aula super interessante dele, fala de inovação aberta, de trabalhar com portfólio, no fundo é a empresa tentando ser ágil, tentando ser rápida. A startup, ela é assim de nascença. E ela pratica uma coisa que eu falo que é business as science, por isso que eu, como médico, entendi fácil. E vocês, a grande maioria, médico e aluno de saúde, vai entender fácil. Cara, startup não é que nem antes que o cara pegava 10 milhões lá para fazer um projetão, 2 anos, aí lançava um computador lá, igual o Jobs fez muitas vezes, e quase faliu a empresa 2 vezes por causa disso, né? Não, hoje em dia a empresa vai por aquilo que eu coloquei ali embaixo, né? Stage Gated Investment, ela vai por fases, né? Ela valida uma hipótese de mercado, ela faz um MVP, se aquilo dá certo, ela testa um produto, ela vai ver se o mercado compra, testa preço, testa quem quer o cliente, toda hora pivotando ali, até que ela acha o tal do PMF lá, que é o Product Market Fit, né? MVP, Produto Viável Mínimo. Meu, será que essa ideia dá certo? Deixa eu levantar uma hipótese, seria tipo um estudo clínico, né? Cara, deixa eu testar essa hipótese, estudo clínico não, desculpa, estudo científico, mais de bench ali. Então o cara valida um princípio, lá, pô, essa molécula funciona, agora eu vou transformar essa molécula numa droga, será que isso aqui funciona? Aí seria o estudo clínico, né? Quando a startup muda de fase. E isso, em geral, vem acompanhado de uma nova trend de investimento. Por isso que para entender startup, para entender tech company, para entender a inovação hoje em dia, você não precisa ser investidor, mas você tem que entender essa dinâmica do capital de risco, né? Ou seja, tem investidor lá no seed money que paga para você validar uma ideia. Depois, a série A, você está validando o seu produto ali, até que você valida o product market fit, né? Ou seja, cara, achei. Agora os médicos adoram, os parceiros pagam por isso aqui, a gente consegue girar, e é aí que a startup entra numa fase de growth. Eu vou voltar para cá quando eu falar um pouquinho do case Memed, mas é importante essa lição, gente. O growth não é desde o começo da startup, tem uma hora certa para fazer crescimento, e lembra o tema da aula, ela foca no crescimento digital. Isso é crescer no digital. Por isso que o investidor gosta, porque quando você chega, tem muito risco nessas primeiras partes, mas quando você valida, depois que você valida, teu risco cai absurdamente. E aí você cria uma máquina naquela empresa que você sabe que se você põe dinheiro, você cresce. E aí você literalmente compra o crescimento, e isso que é muito fácil de fazer no digital, né? E por isso que tem muito investidor, por isso que tem toda essa dinâmica aí. Então, a startup,
Além de ser ágil, tem aquela coisa que eu coloquei ali, não falei, né, do fail fast, ela é tolerante a erro, ela arrisca pra caramba. Hoje a gente fala do mundo VUCA, né? Então, assim, as grandes empresas estão tentando se adaptar ao mundo VUCA, e por isso fazem transformação digital, tal. Agora, a startup, eu ouço dizer por aí que a startup é adaptada ao mundo VUCA. Não é bem assim, é pior, é melhor. A startup, ela nasceu no VUCA, ela só vive do VUCA, ela é feita para o VUCA. A startup, ela entende a volatilidade, ela cria modelos de negócio que se beneficia da incerteza, e não ao contrário. Gente, para grande empresa, DASA, Raia Drogasil, que falaram aqui, é difícil, assim, você sempre tem aquele viés de olhar como competidor. Ah, meu parceiro é meu competidor. E no mundo digital, gente, você compete de manhã e é parceiro de tarde. Então, assim, a startup, ela não perde tempo discutindo isso. Para essa complexidade no mundo VUCA, essa ambiguidade, não só é natural para a startup, como ela tem vantagem aí. É aí que ela cresce. É aí que ela se diferencia, com foco, usando os arcabouços digital, as teorias de plataforma digitais para crescer rápido e survive, thrive, né? Suceder dentro de uma espécie de evolução de negócios rápido, um darwinismo de negócio super rápido que o digital permite de as mais fáceis sobrevivem. Igual quando o Vitor falou, cara, só alguns projetos de inovação vão sobreviver, é a mesma coisa que a startup, só algumas vão sobreviver. Por isso que o investidor investe várias. E é por isso que a gente levou para a empresa essa lógica de ter vários projetos. É parecido, o risco é grande, gente. Hoje em dia, lá atrás a IBM, quando ia botar milhões num computador, a Roche, quando ia botar milhões numa droga, ela tinha relativa certeza de como ela ia ganhar dinheiro com aquilo, de como aquilo ia se comportar em 5, 10 anos. Hoje, cara, você começa um projeto, o Bruno lá na Raia começa um projeto hoje, semana que vem ele já está tendo que olhar se não precisa mudar alguma coisa, porque o mundo é... Então, ganhar essa agilidade é algo que a grande empresa, que a grande empresa tem feito hoje com a transformação digital, e para a startup, para o empreendedor digital, isso é muito natural, né? Esse ciclo de cria, testa, aprende, cria, testa, aprende, cria, testa, aprende, cria, testa, aprende, né? Então, cara, valida a tua hipótese, conhece teu cliente, conhece o mercado, a hora que você entendeu, aí você vai para o scale, né? Para o growth, e aí você vai crescer rapidamente, tá? E aí, gente, trazendo para a saúde aqui só ilustrativo, claro que ficou estranho falar agora, porque esse ano está estranho, né? Os investimentos estão caindo, mas aí esquece esse ano, até o ano passado, e mesmo antes da Covid, não foi só Covid, a Covid acelerou isso, mas olha o quanto que a gente ouviu falar de investimento em startup. A gente mal ouvia falar em investimento em startup de saúde, e daqui a pouco a gente viu as startups de saúde batendo recorde de investimento, né? Como Conexa, Alice, Sami, a Afya fazendo um grande movimento de saúde, fazendo aquisição de várias startups, né? A própria RD entrando nesse movimento também, com investimento minoritário, com aquisições, a DASA que esteve aqui, Fleury também, um monte de... Assim, todo mundo entrou nesse jogo, né? E uma rodada atrás da outra, tá? A gente foi combinando BIP Saúde, né? A Bionexo, Health Techs aí ganhando relevância, né? E aí a gente teve, no caso da Memed também, na época foi um recorde, acho que a Alice bateu esse recorde logo depois, eu preciso atualizar esse slide, né? Mas aí uma movimentação ali de 400 milhões em um ano para fazer o growth, para fazer o crescimento da Memed, né? Então, como eu disse, nas empresas atrás da transformação digital, que é basicamente, cara, como que eu ganho essa agilidade da startup, né? Então, você vê aqui um gráfico que mostra uma tendência de aumento absurdo de procura por digital transformation, né? Então, assim, todo mundo está querendo fazer a tal da transformação digital. E aí fica um alerta, gente, toma cuidado, porque, para mim, a transformação digital é diferente da digitalização. A digitalização sempre existiu. Então, quando eu pego um prontuário que eu estou no papel e uso um prontuário eletrônico, essa primeira fase é uma digitalização simples, gente. A gente faz isso desde a década de 70, com mais velocidade nos anos 80, 90, com PC, Microsoft Windows e o caramba, né? Agora, hoje em dia, a saúde se demorou para se digitalizar. Então, hoje a gente meio que digitaliza e já faz a transformação digital. A transformação digital, ela é um passo seguinte. A hora que você digitaliza, você começou a chegar mais perto daquela curva lá em cima, lembra? Então, você começa a ter, poxa, agora que eu uso um prontuário eletrônico, eu posso ter telemedicina, eu posso ter um canal de comunicação com o paciente, eu posso ter uma prescrição eletrônica, eu posso ter alerta, inteligência clínica, medicamento online, e aí vai. Quando você vê, gente, aquilo que começou como digitalização, cresceu pra caramba, né? E aí o Vitor já falou aqui, o Open Innovation é uma ferramenta de crescimento para as empresas e as startups se aproveitam disso. Então, se a gente, como startup, vê que tem DASA, que tem Raia Drogasil, que tem Pfizer, querendo se aproximar de startup, a gente vai lá e, opa, a gente quer nos aproximar de vocês também. Porque a startup entende, a gente não quer competir com essas grandes. A gente quer
tá junto, porque a startup tem clara que a gente não está competindo pelo mesmo mercado, a gente está criando um novo mercado. E isso que a empresa grande quer que a gente faça. Menos o produto e mais, cria esse mercado novo para mim. E aí a gente tem um baita desafio de acesso, né? Olha a trend de health equity aqui, né? Acesso, gente, é mais. A gente não vai tirar, a gente não vai roubar ninguém das grandes empresas, a gente vai dar mais acesso, a gente vai dar mais experiência do paciente, que é o que tem aqui o Bruno falou. Hoje a gente precisa dar mais e melhor, né? E a startup pode ajudar a grande empresa a fazer isso, né? E aí, nos últimos 5 minutinhos aqui, contar um pouquinho o que é a Memed, que eu acho que vocês conhecem, mas eu vou tentar fazer uma analogia, para não ficar um jabá aqui, do como que é o crescimento digital quando a gente olha num caso que vocês conhecem, tipo a Memed, né? Então, todo mundo sabe quem é a Memed, plataforma líder de prescrição, né, cara? Prescrição médica até hoje feita na mão, no papel, não só a médica, como de outros profissionais, todos os profissionais de saúde que prescrevem. E aí eu não preciso falar os números aqui, é meio óbvio pensar que um papel com uma letra, às vezes, não muito legível, é uma imensa fonte de erro ou de desvio, tá? E não é só culpa do médico, o farmacêutico pode entender a letra errada, o paciente pode perder a receita, o farmacêutico pode se confundir na hora de dispensar. Então, quando a gente olha o ato de prescrição como um ato médico, não só simplesmente escrever na receita, mas que vai desde a tomada de decisão do médico, o que prescrever, até a hora que o paciente de fato vai lá na Raia Drogasil e pega o medicamento dele, e isso tudo é uma jornada de prescrição que, em tese, o médico teria que estar olhando, porque se algum ponto aqui dá errado, o tratamento vai dar errado. Então, a Memed surgiu há 10 anos atrás, querendo focar, começar nessa dor do médico, que é a automatização, a digitalização da prescrição. Então, botar a tecnologia numa plataforma para que a gente consiga que os médicos passem essa fase de entrada, de digitalizar, e aí com isso, uma vez feito isso, com os médicos digitalizando, usando uma ferramenta digital, aí a gente consegue avançar 100 anos em 10, 10 anos em 1, e começa de fato a fazer uma transformação digital e olhar para o paciente no sentido de que, peraí, uma prescrição correta, o que a gente quer no caso? A gente quer, eu como médico aqui quero tratamento correto, adesão a tratamento. Então a gente começa ali, business de plataforma, galera, se é uma plataforma tecnológica no meio, a gente começa de um lado, com os médicos, gente, prescrevam aqui, que você ganha mais eficiência, mais qualidade, mais segurança. E conforme os médicos vão usando isso, a gente vai conectando o cliente dele, no é o da Memed, que é o paciente. Olha, paciente, quando você recebe uma prescrição digital, você tem o conforto de comprar em casa, você não tem erro, você tem mais transparência, controle de gastos, etc. Tá? Então, gente, falando em growth lá, a gente vai de 2012, quando a plataforma é lançada, gente, 2012, mal se falava em startup, mal se falava em prontuário eletrônico, e a Memed lançou lá com foquinho em dermatologia, foi crescendo para 2015 para todas as especialidades. Depois, em 2017, começamos a enviar em forma online, até então, porque o médico prescrevia e tinha que imprimir ela, né? Então, gente, veja só, começamos com 80 mil prescrições ali por ano, né? E, de repente, pré-Covid de 2019, 5 milhões de prescrições por ano, gente. O que ainda era muito, tá? O que já era muito, desculpa. Pensando em pré-Covid, 5 milhões de prescrições por ano, numa plataforma médica, é bastante, tá, gente? Agora, qual que era o problema? Não vou falar problema, uma das questões. O médico, toda a inteligência clínica que a gente tinha dentro da Memed, posologia automática, alerta, interação medicamentosa, alergia, mas beleza, ele fazia uma prescrição perfeita, mas no final da consulta ele ainda tinha que imprimir e carimbar para levar lá na droga raia, na raia, né? Agora não é mais droga, raia, adorei, ou na Drogazil, por exemplo, né? E aí, gente, veio o Covid. Então, o Covid ajudou bastante, não só a Memed, mas o paciente, principalmente o médico e todo o ecossistema de saúde do país. Porque lá em 2019, gente, a gente só tinha 2 farmácias que aceitavam a Memed, e era em caráter de teste, ou seja, nenhuma farmácia aceitava a Memed. A gente já mandava uma receita eletrônica na mão do paciente. Só que ele ia na farmácia, o cara, amigo, eu preciso do papel carimbado. E aí veio o Covid. E aí um parceiro nosso, uma grande operadora de saúde, que já usava a Memed, falou, gente, ligou na sexta e falou, na segunda, vocês arrumam uma rede de farmácias aí para aceitar a Memed, porque agora tem lockdown, eu vou 100% telemedicina, e aí o paciente precisa comprar o remédio. E aí a gente correu, conseguiu fechar com uma rede, e aí na semana seguinte já existiam algumas farmácias que o paciente ia com QR Code e dispensava com o Memed lá, porque a gente fez em tempo recorde um software que está lá na farmácia dispensando
a Memed, ou seja, quando você vai na sua farmácia lá e mostra a Memed lá pro cara, não é só que ele aceita, eu aceito Memed, não é só que o governo, e hoje a Professor, prescrição... um minuto. Tá bom, hoje a prescrição eletrônica está super pacificada aí, né, no... Que ela é permitida, tal, então assim, tem um software Memed lá, e aí assim, ou seja, você tem os médicos amando a Memed, porque a gente tem um monte de feature, vocês conhecem, inteligência clínica, o maior banco do Brasil, ou seja, a gente dá muita feature para o médico e começa a conectar com o paciente. E aí, gente, tô acabando aqui, você precisa ter todas as farmácias do Brasil aceitando a receita para que finalmente a gente consiga conectar as pontas e fazer, ou seja, agora se tem um software da Memed lá que está dispensando a receita, por que o paciente precisa ir até lá, então? Então, a gente começa a conectar com compra online, né? Então, hoje você clica lá, quando você recebe uma Memed no seu celular, você clica comprar, você vê, e não é a Memed vendendo, são todos os parceiros do varejo farmacêutico que são parceiros da Memed, você encontra lá as lojinhas virtuais dele, que você clica com o preço da loja, ou seja, a experiência igualzinho você ir numa loja física, transposta para uma plataforma virtual, digital, na palma da mão do paciente, assim como agendamento de exames, né, e tal. Então, gente, para finalizar, olha como é que funciona a Memed, 8 anos criando um produto, conquistando o médico, conquistando a confiança, o amor, o carinho dos médicos, para daí você chegar no momento que, galera, agora isso aqui vai funcionar. Então, agora, aí a gente vai para o investidor, pede dinheiro, gente, porque eu já passei do meu MVP, eu já achei meu Product Market Fit, agora, gente, é só eu fazer essa roda girar. Então, aí, isso é foco no crescimento digital. A Memed vive um momento que a gente sabe com muita segurança de que essa roda já gira. Então, quanto mais a gente atende melhor o médico, mais o paciente tem o melhor serviço, o paciente consegue o remédio certo na hora certa, tratamento adequado, fica bem, ele fica feliz com o médico, volta no médico dele, o médico fica feliz porque aquele paciente ficou feliz, e ele sabe que a Memed ajudou ele, então ele usa mais a Memed, fala para os amiguinhos dele, e aí, gente, você entra numa roda de crescimento digital e a plataforma cresce exponencialmente. Então, é isso, gente. Tem meus contatos aí, estou à disposição se quiserem me chamar aí. Grande beijo.